Olá, amigos da Clínica Infantil Criarte. Eu sou Gisele Novaes, neuropsicopedagoga, e hoje a gente está aqui para falar um pouquinho sobre os sinais do TEA, o transtorno do espectro do autismo, que não é visível aos olhos, mas que tem muitos sinais que podem colaborar para que a gente perceba e possa ajudar várias pessoas em várias faixas etárias a chegarem ao médico, a uma clínica, a uma avaliação, a um diagnóstico. Hoje eu estou aqui com a Silvia. Olá, eu sou a Silvia Esteves, uma das psicólogas da clínica. E com o Bruno. Olá, eu sou o Bruno Carvalho, sou fisioterapeuta da clínica. E nós três vamos bater um papo aqui sobre os sinais e vamos tentar trazer o máximo de informação para colaborar, tá, com vocês, amigos aqui da gente. Então, o TEA, gente, não é visível aos olhos e ele não tem um exame laboratorial, né? Então a gente precisa de muita observação, né, do paciente, para a gente poder realmente saber em quantos sinais, características a pessoa se apresenta para a gente poder realmente dizer o diagnóstico, o médico no caso, né, ou a equipe multidisciplinar, enfim. E hoje a gente quer trazer aqueles sinais que são mais perceptíveis no dia a dia, tá? No cotidiano. Então, o que a gente percebe, que estão aqui na sociedade, as pessoas, e a gente vê que existe muita dúvida em relação a isso. E tem sido muito falado, né, sobre o autismo. Então, o que a gente percebe, primeiramente, Silvia, você acha que grita assim? Eu acho que em casa, desde bebê, desde muito pequenos, algumas coisas os pais já podem estar observando, ou por comparação com os filhos mais velhos, ou com outras crianças, ou até por já ter uma ideia das fases do desenvolvimento infantil mesmo, algumas questões. Por exemplo, a questão do contato visual é muito importante. A criança se prende ao olhar dos pais, do cuidador, de quem está com elas, de algum brinquedo, né? Então a gente vê que interage com o brinquedo, com o móvel, com o boneco. E tem também a questão da comunicação, né? Uma criança já tem aquele comportamento de imitação desde muito bebê. Tenta movimentar a boca ao ver os pais se falando, tenta fazer algum gesto, até mesmo sorrir. Sim. Né? Um sorriso sendo uma resposta, né, emocional, uma questão desse ponto de vista. Então, e o balbuciar, né? Porque a gente vê que uma criança pequenininha, uma criança com 1 ano, próximo de 1 ano, já está falando mamãe, papai, papá, apontando para algum objeto, para algum brinquedo, já com função. A comunicação com função, no caso, né? E essa função eles já dão desde cedo. Sim. Então você pode não estar entendendo muito bem o que está sendo dito, mas ele está querendo se comunicar, falando água, copo, mamãe, papai, já com essa função. E mais para frente é uma comunicação mais complexa, que tem muito aquilo, né? Cada criança tem seu tempo, cada criança tem seu desenvolvimento. Sim, a gente concorda com isso, mas tem momentos que a gente observa, dentro do desenvolvimento já era para estar fazendo determinadas coisas. Sim, exatamente. Na área da fisioterapia a gente pode também visualizar algumas alterações, né, do desenvolvimento da criança. Né? No bebê você falou muito bem, Silvia, realmente, mas a criança um pouquinho mais adulta, ela vai ter alguma alteração do equilíbrio, né? A marcha dela vai ser um pouco diferente, ela vai ter uma predisposição para ficar sentada nas posições em W, andar na ponta do pé, e isso pode ser alguma indicação também do TEA. Só que assim, essas alterações somente a gente não consegue tirar um diagnóstico, isso só nos alerta, né, que a motricidade dessa criança tem um déficit de desenvolvimento. É muito curioso que aqui na nossa prática, né, atendendo, fazendo uma anamnese, conversando com os pais,
quando a gente sinaliza algumas questões, fala, poxa, é verdade, o meu filho era hipotônico e eu não sabia, o meu filho demorou muito para falar, então isso já era um sinal, mas como eu não tinha conhecimento disso, eu não soube perceber. Exatamente. E por conta disso, às vezes alguns diagnósticos vêm de uma forma um pouco tardia, né? E a gente vê que quanto mais precoce é melhor, as intervenções precoces têm uma resposta e um resultado muito positivo, né? E é por isso que cada vez mais assim, a gente tenta antecipar esse diagnóstico, não pela gente, mas pelo médico, pelo neuro, por algumas avaliações. E mesmo que chegue um momento que fala, é muito novo, não consigo fechar esse diagnóstico, o quanto mais cedo as intervenções forem ocorrendo, é melhor, né? Porque a gente vai diminuindo esse atraso. E os estímulos vão acontecendo ali. Né? Até porque a gente sabe da neuroplasticidade nesse período da primeira infância. E cada criança é uma criança, né? Mesmo dentro do espectro, cada criança é uma criança. Não existe um autista igual ao outro, né? Como a gente sempre fala. É um espectro, né? Exatamente. E a estereotipia, né? Eu acho que é um sinal que a gente tem ali muito forte, o interesse restrito, que a gente chama aqui de hiper, que a gente chama de hiperfoco, que é aquele interesse que a criança tem, isso sabe muito sobre determinado assunto. E às vezes muito disperso para os outros, e até mesmo, desculpa, não, mas até mesmo a restrição alimentar que eles podem experimentar. As questões sensoriais. Sensoriais, né? Que toque, hipersensíveis ou hipo. Sim, ao toque, ao som. Para uns, o toque tem que ser muito forte. Para outros, contrariamente, tem que ser muito leve. Então são coisas que acendem uma luzinha, né, para colaborar com os pais, para os pais buscarem ajuda clínica, ajuda médica, científica, que a gente fala sempre, muito embasada, para poder ter esse estímulo mais cedo possível, né? Estimulação precoce, uma equipe multidisciplinar trabalhando com essa criança, porque quando a gente tem atrasos, a gente fala de atrasos, muito mais importante do que a gente dar um nome para isso é a gente correr atrás para trabalhar em cima das habilidades de cada criança. Porque ao mesmo tempo que a gente, quando fala de sinais, a gente está chamando atenção aqui para um monte de questões, de dificuldades, são muitas as habilidades, muitas as características positivas que a gente precisa fazer surgir, né? Deixar vir à tona, trabalhando essas dificuldades, minimizando os impactos que trazem para a vida da pessoa. E a gente, pensando nisso tudo, resolveu então fazer nos próximos episódios, para deixar mais claro, trazendo aqui o Bruno, que vai nos falar mais profundamente da avaliação do fisioterapeuta, com tempo e mais fundamentação dessa área. A Silvia, que vai falar mais sobre a área dela, vai falar pra gente sobre a teoria da mente, comportamental, falar um pouquinho da teoria da mente para quem não conhece, que é muito bacana esse como é que funciona. Exatamente, que traz uma resposta tão legal, né, Silvia? Para a questão da empatia, gente. É algo que a gente já percebe nos adultos, nos mais velhos. Quando a criança já começa a ter mais maturidade, a gente começa a perceber essa dificuldade da empatia, né, de se colocar no lugar do outro, e a teoria da mente vem trazer isso pra gente de uma forma muito clara, um teste muito bacana. A Silvia vai trazer isso de forma, exemplificando de uma forma muito legal, e outros testes depois, futuramente, a gente vai estar trazendo também, assim como dicas de livros, séries, que nós vamos estar debatendo um conteúdo muito bacana aqui sobre o autismo. E a gente conta com vocês aqui, dando like aqui, curtindo as nossas coisas e acompanhando o canal. Até mais, pessoal. Até a próxima. Tchau.